Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula do Estudo Bíblico com Mila Moreira. Eu sempre falo e faço questão de repetir aqui. É uma alegria muito grande para mim ter você aqui, é uma alegria poder ministrar sobre a sua vida, esse ensino. Com vocês eu tenho aprendido muito também, tenho absorvido mais e mais para que eu possa passar esse conhecimento para vocês, do pouco que eu sei, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela é muito rica, né? Cada vez que a gente lê, a palavra de Deus ela se renova. Então, estou aqui me dedicando, me empenhando para trazer todo o conhecimento que eu puder para vocês, e isso é uma honra para mim, poder estar contribuindo com a obra que o Senhor deseja realizar na terra, realizar na vida de algumas pessoas que têm o desejo, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela é para todos, mas não são todos que têm o desejo de aprender. Então, se você está aqui assistindo a esta aula, é porque você teve um despertar, você teve um desejo de aprender mais da palavra do Senhor e você escolheu uma ótima parte, você escolheu a melhor parte. Então, vamos lá, sem demora. Tivemos dificuldades, como vocês estão vendo, toda segunda-feira nós estamos ali nos reunindo, né, através de uma live, para fazer esse estudo de forma ao vivo. E eu tentei, gente, gravar, na verdade eu gravei, mas o que acontece? Enfrentamos alguns problemas técnicos, que o aplicativo que a gente usa para fazer essas aulas ao vivo, ele não permite que saia som. A gente até conseguiu gravar, mas na hora de sair, de enviar o vídeo para vocês, eu percebi que não tinha áudio, então ele bloqueia o áudio, gente. Por isso a demora de estar enviando esses conteúdos, mas toda segunda-feira às 8 horas, eu sempre mando lá no grupo, ou é 8 ou 8h30, sempre vou estar mandando lá para vocês. Toda segunda-feira nosso encontro ao vivo, para eu estar falando com vocês assim, para eu poder olhar no rostinho de vocês, poder tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. Mas, como eu me comprometi, também estou aqui gravando esta aula novamente, a aula que já foi ministrada. Então, peço que vocês orem pela minha vida, pela minha família, porque as dificuldades, elas chegam. Sempre que a gente se propõe a fazer a obra de Deus, a ministrar, ensino, conhecimento na vida de outras pessoas, as dificuldades, elas vêm, gente, elas começam a aparecer. Então, eu peço que vocês estejam orando pela minha vida, para que a gente consiga, como eu falei para vocês no início desse estudo, que a gente possa concluir ele, tá? Que a gente possa absorver o máximo. Nós não vamos desistir, não vamos parar. Já estamos aí adentrando no mês de fevereiro e nós estamos aqui no livro de Gênesis. Depois eu quero que vocês comentem aí para mim se vocês já terminaram de ler o Gênesis tudo, ou até que parte que vocês leram. Hoje nós vamos percorrer do capítulo 6 até o capítulo 18, mas não é o 18 completo, tá? Então nós vamos falar neste cenário aqui, do capítulo 6, que é onde vai começar aqui. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos começar falando da corrupção da humanidade, que foi onde nós paramos na aula 2, né? Então, só algo que eu achei interessante falar aqui para vocês. Nós falamos bastante no final sobre a vida de Caim, né? Sobre o que ele cometeu. E então é importante lembrar, só para a gente fazer um geralzão aqui, de onde a gente parou. É importante lembrar que Caim, ele permaneceu vivo, porque ele tinha também, gente, que sofrer as consequências do crime que ele cometeu. Ou seja, ninguém que comete um crime permanece impune aos olhos de Deus. Então ele precisou permanecer ali vivo, o Senhor não permitiu que ele morresse. Um motivo também para que ele pudesse se arrepender, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus dá uma chance para ele se arrepender, mas ele não demonstra arrependimento, ele não quer se aproximar de Deus. Então agora ele tem que viver mais uns anos ali. A palavra de Deus não fala como foi a morte dele, mas ele tem que viver ali mais uns anos, porque ele precisa
sofrer as consequências do que ele cometeu, assim como tudo que nós cometemos tem sim uma consequência. Então, vocês lembram que eu falei sobre isso na nossa última aula, né? Então agora nós vamos lá, gente, pro capítulo 6, mas antes da gente entrar na leitura, eu quero que você feche seus olhos onde você está. Nós vamos fazer uma oração para a gente iniciar a leitura da palavra de Deus. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de aprender mais da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, onde tiver sombras de dúvida, caia por terra agora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu te agradeço por cada vida que está aqui dedicando o seu tempo, empenhando, Senhor Jesus, se empenhando em aprender mais a Tua palavra. Que o Senhor possa recompensar, que o Senhor possa trazer revelações do céu, para que a gente possa ter o conhecimento genuíno da Tua palavra. Em nome de Jesus, esteja conosco, conduzindo, Senhor, esta aula. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, capítulo 6. Não vou ler ele todo, tá, gente? Separei alguns tópicos aqui para tentar deixar essa aula, assim, não muito grande, mas sem deixar também de absorver aquilo que nós precisamos saber, tá? Então, nós vamos começar agora falando sobre Vamos começar falando agora sobre Noé e sua família. A palavra de Deus diz que, vou ler um pedacinho aqui, tá? No capítulo 6, fala assim, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhos e filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, haviam néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Então, vou parar por aqui por enquanto. Quando vocês ouvem este termo, filho de Deus e filhos dos homens, mas como assim, Camila? Não são todos filhos de Deus? Não foram todos Deus que criou? Vamos fazer uma linha de raciocínio assim. Quando a Bíblia fala de filhos de Deus, foram aqueles que vieram da descendência de Adão, tá? Aqueles que vieram em consequência ao relacionamento de Adão com Eva. Então, filhos de Deus, tá? Agora, quando fala filho dos homens, a palavra de Deus vai dizer que tinha alguns homens ali, alguns estudiosos falam que poderia ser os filhos de Caim, que é aquele que não andou com Deus, aquele que se rebelou contra Deus, é a descendência de Caim. Mas existe uma outra teoria também que fala que alguns homens, pode ser da descendência de Caim, eles se relacionaram com anjos caídos. Como assim? O mundo espiritual, gente, ele é real. Vocês precisam entender que o mundo espiritual, ele é real. Quando houve a rebelião dos céus lá, Satanás foi expulso dos céus e junto com ele vieram alguns demônios que se rebelaram também contra Deus, contra o Espírito de Deus. E eles viviam na terra. A terra estava sob o domínio de Satanás. Quando Deus ele cria o homem, ele coloca o homem no jardim, separado. A partir do momento que entra o pecado, o homem ele entrega a chave que estava na mão dele, o domínio que estava na mão dele, ele entrega na mão de Satanás. Então, Satanás ele tem o domínio ali do mundo. E esses demônios, esses espíritos malignos, né, anjos caídos, alguns teólogos falam que eles tinham sim relação com seres humanos. Então, como se do mundo físico se relacionasse com o mundo espiritual, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, não vou entrar nessa área aqui, tá? Porque é um assunto bem complexo,
mas isso existia sim, tá? Há bastante teorias aí que falam sobre isso. Então, por isso que a palavra de Deus fala que Néfilins, tá? O que significa Néfilins? São gigantes. Então, vocês sabem que um anjo, já falei aqui para vocês, um anjo, ele é bem diferente de um ser humano. Então, como a gente vê o ser humano hoje, o nosso corpo, o nosso físico, é muito diferente de um anjo. A palavra de Deus vai falar assim, que um anjo só, ele matou mais de, acho que 180 mil pessoas num dia só, para vocês terem ideia do poder de um anjo, tá? Então, eles eram poderosos sim, eles eram do mal, né? Se rebelaram contra Deus, mas eles tinham um poder. Então, por isso, possivelmente deu origem a esses néfilins, a esses gigantes, tá? Então, esses, entendam, eram os filhos dos homens, aqueles que não andavam com Deus. Agora, a palavra de Deus fala que a terra estava totalmente corrompida. Então, tinha muito pecado. Não era desejo do coração de Deus que a criatura dele se envolvesse com essas criaturas demoníacas, né? Com essas criaturas que já habitavam a terra. Mas houve essa corrupção da humanidade. Então a palavra de Deus vai dizer assim, lá no capítulo 6, no versículo 6, diz assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, pois arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, repare aqui que agora a gente já está falando de uma figura em que o Senhor encontra graça. Por mais que o mundo estava todo corrompido naquela época, as pessoas estavam totalmente perversas, já tinha nascido com uma natureza pecaminosa, né? Uma natureza caída. O Senhor, agora a palavra de Deus nos fala sobre Noé, e a palavra de Deus nos fala que o Senhor mostrou benevolência para com Noé. Como assim, gente, mostrou benevolência? O Senhor encontrou Noé e viu ele um homem justo sobre a terra. Então, quando o Senhor decide destruir, agora nós já vamos entrar na parte do dilúvio. Quando o Senhor decide destruir toda raça, toda espécie, tudo que existe, como vocês viram aqui que eu acabei de ler, ele está falando de tudo, gente, exatamente tudo, porque o Senhor ele estava muito entristecido, né, com essa atitude do ser humano. Então ele decide destruir tudo, mas quando ele olha para a terra, ele encontra um homem justo, um homem que foi digno de achar a benevolência de Deus. Então o que Deus faz? Deus chama Noé. Agora nós vamos falar sobre a arca. Deus, ele fala assim para Noé. Vamos entrar aqui no capítulo 6, ainda no versículo 9, que essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então vocês estão vendo aqui que a palavra de Deus diz que ele era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Então, entre o povo todo corrompido, Noé era visto diante dos olhos de Deus como um homem justo e um homem íntegro. Então, isso deve chamar a nossa atenção. Será que nós estamos sendo vistos por Deus como pessoas íntegras e justas sobre a terra? O mundo de hoje que nós vivemos não está muito distante, não está muito diferente do que acontecia nas épocas de Noé. Na época de Noé, vemos aí muita perversão, muita corrupção, muita coisa errada, muito pecado, muita idolatria. Mas será que se o Senhor olhar hoje para a nossa vida, ele vai encontrar retidão, vai encontrar justiça, vai encontrar integridade em nós, assim como ele encontrou em Noé? E para preservar, gente, a vida de Noé e sua família, agora nós vamos ver um fato muito interessante da palavra de Deus. Deus vai pedir para Noé construir uma arca.
Mas não é simplesmente construir uma arca. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em lidar com a espera. E agora nós vamos entrar nessa parte, tá? Nós vamos aprender sobre o tempo da espera. Por quê, Camila? Porque quando Deus pede para Noé fazer a arca, Noé, ele está com 500 anos quando ele recebeu a ordem. Para que seria essa arca? Por que Deus fez esse pedido para Noé? Noé recebeu a ordem de Deus de construir essa arca para que ele e sua família entrassem, a fim de salvar as suas vidas e a vida de toda espécie, de cada animal, um parzinho lá de cada animal, um casal, de cada animal que o Senhor ia trazer até a arca. Já já nós vamos chegar lá. Por que Deus pediu isso para Noé? Porque depois a intenção do Senhor era repovoar a terra, dar continuidade, mas a partir da descendência de Noé, um homem justo e íntegro. Tudo bem até aqui? Então, Noé recebeu com 500 anos essa ordem. Aí, sabe quando que veio o dilúvio? 100 anos depois. Noé já estava com 600 anos quando o dilúvio veio. Então, gente, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um mês, não foi um ano. Foram 100 anos. Noé passou 100 anos pregando madeira. Passou 100 anos sendo obediente àquilo que o Senhor lhe disse. Então, Noé ele vai construir essa arca exatamente da maneira que Deus mandou. Ele teve o cuidado. Deus ele entregou as medidas para Noé. Deus depois ele vai dar ordem para Noé colocar cada animalzinho dentro da arca. E Noé teve o cuidado de fazer tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Todas as medidas. Então Noé, ele foi um homem obediente, ele teve muita fé, ele deu credibilidade àquilo que Deus entregou para ele, a palavra que Deus entregou. As pessoas passavam, né? A palavra de Deus vai falar que ainda não tinha chovido sobre a terra. Então as pessoas falavam assim, isso é loucura, Noé, como assim? E ele alertava as pessoas, né? Mas imagina Noé lá fazendo a arca e as pessoas, o que você tá fazendo? Aí ele, Deus falou que vai mandar um dilúvio. Então, imagina vocês, as pessoas olhando e caçoando dele. Ele tá louco, tá gaga, né? Pirou de vez. Mas mesmo assim, ele não deu ouvido para as pessoas. Ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Outro ponto aí que a gente tem que tomar para nós, né? Refletir. Não dar ouvido para o que as pessoas estão dizendo de fora quando Deus pede algo para nós. Se Deus pediu algo para você, faça. Não se importe com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar, mas faça, não importa quanto tempo vai demorar para que essa promessa se cumpra, faça, creia em Deus, creia. Aí, gente, vai falar assim que passou esses 100 anos, aí vem o dilúvio sobre a terra. Mas antes, quero aqui falar de um ponto, quero ler um versículo aqui para vocês. Quando Deus ele fala no capítulo 7, Deus ele fala assim, o Senhor fala para Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, e macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, primeiro, Deus ele vai falar para ele entrar na arca junto com a família dele, Noé. Depois Deus vai dar a ordem de cada animalzinho que é para ele colocar dentro da arca. Depois Deus vai falar o período que vai chover, que Deus vai falar para ele quanto tempo vai ficar chovendo, vai cair esse dilúvio sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Mas reparem bem que aqui fala que daqui a 7 dias.
Então, depois que Noé entrou na arca, que a arca estava pronta depois dos 100 anos, que realmente, finalmente o dilúvio chegou, Noé ele vai entrar na arca e vai ficar 7 dias lá dentro, ainda esperando. 7 dias ainda não tinha caído nenhuma gota, mas eles já estavam todos dentro da arca. Então, vejam vocês, gente, como a palavra de Deus, em várias passagens, vai falar sobre essa questão do tempo, da espera. Então, é uma coisa que eu falei para vocês que é uma dificuldade do ser humano, né? Lidar com a espera do cumprimento de uma promessa que nós recebemos do Senhor. Então, reparem vocês o quão importante é o tempo da espera. E Deus, ele não desampara aqueles que esperam com paciência. A palavra de Deus vai dizer, esperei com paciência no Senhor. Então, sempre a palavra vai estar nos orientando a ser pacientes, né? A não tomar nenhuma decisão precipitada, nenhuma atitude precipitada. Porque isso pode trazer consequências sobre as nossas vidas, né? E aquele que espera no Senhor, ele acha benevolência, ele encontra benevolência. Aí a palavra de Deus diz aqui, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, confirmando para vocês na palavra que 100 anos depois veio o dilúvio. Quase. Aí, gente, depois que caiu essa água, 40 dias e 40 noites, eles ficaram quase um ano, não chegou a dar um ano, quase um ano aí dentro da arca, até esperar a água baixar, né, totalmente. Durante 150 dias, as águas não baixavam, mas depois de um período de 150 dias, a palavra de Deus diz que o Senhor mandou um vento, Deus mandou um vento soprar sobre a terra, aí as águas começaram a baixar. Então, permaneceram mais 6 meses, a arca, depois de 6 meses, a arca parou em cima de uma montanha, mas ainda assim, eles não podiam descer. Aí, agora você vai me perguntar, mas como que Noé encontrou um animalzinho de cada espécie para colocar dentro da arca? A palavra de Deus vai dizer assim, gente, que os animais, eles chegavam até Noé. Lá no capítulo 7, versículo 15, diz assim, ó, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram até Noé e entraram na arca. Então percebam que o Senhor mesmo se encarregou de trazer cada espécie, cada casal de animalzinho até Noé, para que Noé colocasse eles dentro da arca. Então vejam que o próprio Deus, aquele que faz a promessa, aquele que ordena, né, como ele ordenou que fosse feita essa arca, ele mesmo se encarrega de trazer aquilo que é necessário. Então, mais um ponto para a gente refletir. Quando o Senhor pede algo para nós, ele mesmo vai se encarregar de trazer aquilo que é necessário para nós. Então, a gente não precisa ter medo, não precisa se preocupar, porque o Senhor mesmo vai se encarregar de trazer aquilo que é necessário. Amém? Agora vamos... Deixa eu só achar aqui. Aí, gente, a palavra de Deus vai dizer agora que quando a arca ela parou em cima da montanha, eles esperaram mais 6 meses, né? Então, período total aí de 11 meses, mais ou menos, eles ficaram dentro da arca. Quando eles saem da arca, a palavra de Deus vai dizer que Noé, ele faz um altar dedicado. Ele faz um altar dedicado ao Senhor. Ele vai oferecer ali um holocausto. O que é um holocausto? É um sacrifício totalmente queimado, tá? Ele vai fazer um sacrifício ali, pegar um animalzinho e vai sacrificar com fogo, porque a palavra de Deus diz que o holocausto era um sacrifício totalmente queimado. Aquela fumaça, ela subia até as narinas de Deus. E aí o Senhor, ele se agradava com aquele aroma, né? O Senhor, aqui a palavra de Deus fala assim, que o Senhor recebeu e sentiu um aroma agradável e diz que nunca mais ele amaldiçoaria a terra por causa dos homens. Então, vamos ver lá na Bíblia, vamos conferir aqui.
Lá no capítulo 8, versículo 20, diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos homens, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então aqui o Senhor está dizendo que o coração do homem, desde a infância, ele já nasce inclinado para o mal, com uma natureza pecaminosa. Então ele diz que nunca mais ele iria destruir a terra por causa do homem. Então, aí ele vai falar no versículo 22 o seguinte: Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O que eu entendo com esse versículo aqui? O Senhor diz que nunca mais vai destruir os seres vivos como ele fez no dilúvio, mas tudo aquilo que o homem fizer, certamente ele colherá. Então, enquanto durar a terra, plantou, vai colher. Plantio vai ter plantio, vai ter colheita. Vai ter momentos de frio, vai ter momentos de calor. Vai ter momentos de verão, vai ter momentos de inverno. Dia e noite jamais cessarão. Então, vocês viram algum dia que não teve noite? Algum dia da vida de vocês, algum dia que o sol deixou de aparecer, que a lua deixou de aparecer? Pode ser que a gente até não veja, mas ela tá lá no céu. Então, a palavra de Deus se cumprindo, né? Dia e noite jamais cessarão. Plantio, colheita, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se ele plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Então, passará pelos momentos de inverno, né, até chegar ao calor, verão. Então, o que a gente entende? Momento que vai ser mais difícil, depois vai vir um pouco mais fácil, né? E assim foi declarada essa palavra de Deus. Aí Deus vai fazer, ele se agrada desse sacrifício que Noé entregou para ele. E ele vai falar o seguinte para Noé, no capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Aí no versículo 7 ele vai dizer de novo: Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer com vocês a minha aliança. Então, antes da gente entrar nessa aliança, vamos falar aqui sobre algo que Deus ele declara para Noé. É algo que Deus tinha declarado para Adão quando ele criou o homem, né? Mas como nós vimos que o pecado, Adão permitiu que o pecado entrasse, né, na vida dele, atraindo para si a morte. Nós vemos então agora Deus criando, dando uma nova oportunidade para que o homem se multiplicasse sobre a terra a partir da descendência de Noé. Então Deus vai declarar as mesmas palavras que ele disse lá para Adão: multipliquem-se, sejam férteis, proliferem sobre a terra. As mesmas palavras que Deus vai falar para Adão, Deus agora está entregando para Noé. Deus está falando assim: olha, o domínio agora é de vocês. A partir da sua família, dos seus filhos agora, encham a terra e multipliquem, né? Como nós vemos, entrou lá Noé, seus filhos e as suas esposas. Então, a família de Noé, quantos filhos Noé tinha então? Noé tinha 3 filhos, né? Como eu disse aqui, Sem, Cã e Jafé. Cada um tinha sua esposa. Então, entrou então quantos casais ali? 4 casais. Noé e sua esposa, Sem e sua esposa, Cã e sua esposa e Jafé e sua esposa. Que aí eles vão dar origem depois aos povos jafetitas, que são a origem de descendentes de Jafé, os camitas, descendentes de Cã, e os semitas, descendentes de Sem.
Então, nós vamos ver que a terra ali ela vai começar a ser povoada a partir dessas pessoas. Mas antes da gente entrar nessa parte, nós vamos ver agora sobre a aliança. Deus fala para Noé que vai estabelecer uma aliança, que toda vez que ele olhasse, ele ia lembrar da aliança que ele fez com o homem. Então, Deus coloca um arco. A palavra de Deus diz assim, ó, porei o meu arco, que é o arco-íris, né, como nós conhecemos. Então, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Então, Deus está falando assim que todas as vezes que apareceu o arco-íris, ele vai estar se lembrando, ele vai olhar para aquele arco-íris, ele vai estar se lembrando da aliança que foi feita ali com os seres humanos e com todos os seres vivos. Então, percebam, Deus está estabelecendo uma aliança com toda a sua criação, não somente com o ser humano, mas também com todas as criaturas, os animais que estavam também dentro daquela arca. Então, agora vamos lá para os filhos de Noé. Teve um fato interessante aqui, Noé ele era agricultor. Aí teve um fato interessante que quando ele plantou uma vinha, ele foi lá e ele se embriagou, gente. Ele foi o primeiro a plantar a primeira vinha. Aí ele se embriagou, tomou muito vinho lá. E um de seus filhos, Cã, a palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 9, versículo 22, fala assim: Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, aquilo que era para ser, ele desonrou, né? Ele cometeu um ato de desonra com a vida de seu pai. E o que a palavra de Deus nos ordena, gente? Honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. Ao invés dele ir lá e cobrir a nudez do seu pai, o que ele fez? Ele saiu e foi espalhar isso para os seus irmãos. Ele expôs a vergonha do seu pai. Então, o que acontece? A palavra de Deus diz assim, lá no versículo, agora no capítulo 9, versículo 25, Noé, quando ele acordou do efeito, ele descobriu o que o filho caçula tinha feito, né? Cã era o filho caçula. Ele descobre o que ele tinha feito e ele lança uma maldição. Ele fala assim, ó, maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Então ele lança aí uma maldição. E ele vai abençoar agora os outros, né? E bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. O Deus de Sem, que foi aquele que cobriu a nudez do pai, né? E Jafé também, aí ele vai falar, e seja Canaã seu escravo, e amplie Deus o território de Jafé, que é o outro filho também, que também ajudou a proteger o pai, né? Cobrir a nudez do pai. E habite ele nas tendas de Sem, seja Canaã seu escravo. Então ele declara que Canaã ia ser escravo, tanto de Sem quanto de Jafé. Correto? Aí a palavra de Deus vai dizer que Noé, ele viveu ao todo 950 anos, depois ele morreu. Então, 950 anos viveu Noé. Agora nós vamos entrar já na origem dos povos, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum detalhe para passar para vocês. Agora vamos falar sobre já falei para vocês, então, sobre a origem dos povos, né? Sobre os jafetitas, camitas e semitas. Aí, a palavra de Deus aqui, quando vai falar dos camitas, no capítulo 10, no versículo 8, vai falar de Nimrod. Vou falar um pouquinho sobre Nimrod. Quem que era Nimrod? Nimrod, ele era descendente de Cã, aquele que foi amaldiçoado por seu pai. Então, Nimrod, a palavra de Deus diz que ele foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele era um homem, fala aqui, ó, no capítulo 10, versículo 8, diz assim: Cush gerou Nimrod, também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel. Só até aqui.
Então, quando nós formos entrar na Torre de Babel, nós vamos ver que Nimrod, ele foi responsável por liderar a construção da Torre de Babel, visto que ele era um homem, ele era descendente de Cã, e ele começou com a ideia de construir a Torre de Babel, ou seja, Nimrod significa rebelião. Então foi algo também que desagradou o coração de Deus. Vou explicar já para vocês por quê. Então vejam vocês que Nimrod é da descendência ali de Cã, que foi amaldiçoado, certo? A Torre de Babel, gente, agora lá no capítulo 11, vai falar que no mundo havia apenas uma língua. Eles falavam tudo uma língua só, apenas um modo de falar. Aí o que aconteceu? Eles queriam ser poderosos, então liderados por esse Nimrod, que era o primeiro homem poderoso da Terra, que começou com essa ideia. Então, percebam vocês, quem que queria ser poderoso? Vamos ver se vocês lembram aí. Que queria ser mais do que Deus, queria tomar o lugar de Deus, Satanás, né? Então, Nimrod, nós vemos ele aqui com o mesmo comportamento, querendo construir uma torre de Babel que chegasse até os céus. Aí Deus olha, a palavra de Deus diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: eles são um só povo, falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Então, olha só, aqui fala desçamos e confundamos, novamente, igual lá no princípio, quando eles vão criar o homem, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então, vemos aqui a presença da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, o Senhor confundiu a língua daquele povo, para que eles não ficassem só ali e não concluíssem essa construção, porque era algo que estava desagradando o coração de Deus, porque eles estavam sendo gananciosos, corrompidos novamente, né? Estavam querendo ser mais do que Deus. Então o Senhor falou assim: em breve ninguém vai conseguir impedir. Então isso será um perigo para a nação, né? Para todos ali. Então o Senhor, ele dá um fim naquilo tudo, confunde a língua ali. A palavra de Deus diz que eles começam a não entender mais o que um ou outro estava falando. Então eles se espalham dali, né? Daquela região. E aí se encerra a construção da Torre de Babel. Agora, gente, nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. Vamos falar agora sobre, ainda o nome dele é Abrão. Depois nós vamos ver que o nome dele vai ser mudado. Mas a palavra de Deus no capítulo 12 vai falar sobre a vida de Abrão. Mas antes, lá no capítulo 11, vai falar a descendência. Abrão, ele veio da descendência de Sem, tá, gente? Então, vocês leram aí, né? Não vou ler porque é muito grande. Aí nós vamos ver que vai chegar lá no finalzinho do capítulo 11, vai falar da descendência de Sem, no versículo, deixa eu achar aqui o versículo 29, não, versículo 24, vai falar assim: aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, no versículo 26, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Então, vemos aqui Terá é o pai de Abrão e pai de mais dois. Aí nós vamos ver que um dos filhos morreu, um dos filhos de Terá. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Eles moravam em Ur dos Caldeus, tá? E depois nós vamos ver que o Senhor pede para Abraão sair da parentela. Por quê?
Aqui nessa cidade que eles viviam, nessa região Ur dos Caldeus, eles viviam com a sua família, era um povo muito idólatra. Essa questão, quando nós falamos da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles viam isso como vários deuses. Então, e na verdade nós sabemos que não existe um só Deus. Um só Deus. Tem o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a Trindade, mas eles são um só Deus. E Deus, ele não aceita ser dividir a glória com ninguém. Porque é tudo sobre Deus, gente. É tudo Ele que criou a glória para Ele, porque o poder de tudo está nas mãos dele. Então, somente Deus deve ser adorado. Então, eles acreditavam em outras. A palavra de Deus muitas vezes vai falar sobre deuses, deuses do lar, ou deuses domésticos, ou ídolos do lar. Às vezes vocês vão encontrar assim na Bíblia de vocês, tá? Na tradução de vocês. Então, era um povo aqui que tinha assim as suas idolatrias. Terá, os seus irmãos, né? Aí nós vamos ver aqui que o irmão Arã, que era pai de Ló, grave bem esse nome, porque ele vai ser uma figura aqui importante. Nós vamos falar sobre ele. Arã era pai de Ló, o sobrinho de Abrão, o sobrinho que Abrão vai levar junto com ele. Quando Deus manda ele sair da sua parentela, Abrão vai levar esse sobrinho junto com ele, tá? Aí começa então o chamado de Abrão. Deus ele fala com Abrão lá no capítulo 12, fala assim: então o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí Deus vai fazer a promessa para ele: farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abrão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Então vejam que quando o Senhor faz essa promessa para Abrão, ele está com 75 anos. Vamos ver aqui mais uma história de mais um homem que andou com Deus, que foi encontrado justo diante dos olhos de Deus e que teve que ter muita paciência mesmo, para que a promessa que lhe foi feita se cumprisse. Então o Senhor apareceu ali para Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então nós vemos sempre eles tendo essa atitude, essa prática de construir um altar. Era uma prática que eles tinham em forma de gratidão, e muitos deles construíam ali um altar para oferecer um holocausto para o Senhor. O que é oferecer? Oferecer uma oferta, né? Hoje nós temos as nossas ofertas na igreja, os dízimos e ofertas que nós ofertamos na casa de Deus. Naquela época eles ofertavam de que maneira? Com as primícias. Tinha várias ofertas, nós vamos ver isso lá mais para frente, que tinha a oferta pelo pecado, tinha a oferta pelas primícias das primeiras colheitas que eles ofereciam como gratidão a Deus. O Senhor pedia que tudo o que era o primeiro das crias, primeiro do rebanho, primeiro da plantação, tinha que ser entregue, consagrado diante de Deus. O Senhor ele exigia isso. Então nós vamos ver sempre essa prática deles fazendo um altar e oferecendo aqui, né? Ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor que tinha aparecido para ele. Dessa vez nós não vamos ver aqui um sacrifício, um holocausto. Lembra que lá Noé fez um holocausto, né? Ele queimou um animalzinho ali puro, mas agora Abrão ele vai levantar um altar, ele vai construir um altar. Hoje, nos trazendo para os dias de hoje, o que seria o altar? O altar, gente, é a nossa vida, é o nosso coração. Como será que está o nosso altar? Será que ele está corrompido ou será que ele está íntegro diante de Deus? Então nós somos o altar do Espírito Santo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, naquela época ainda Jesus ele não tinha vindo, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Então Deus ele vinha falar com Abraão. Então ele construía ali um altar
dedicado, em dedicação, tá? Então, que isso tenha ficado bem esclarecido aí para vocês. E servia também muitas vezes como memorial, né? Ou como forma de invocar o nome do Senhor. Um lugar que ele escolhia ali para invocar. O Senhor tinha aparecido para ele ali, ele construiu aquele local, então ele usava aquele altar ali para invocar o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Aí nós vamos ver agora, gente, quando Abraão ele vai entrar na terra do Egito. A palavra de Deus fala assim que teve uma fome naquela região do Negueb, onde ele estava vivendo com a sua família. Então, ele entra ali no Egito e ele vai falar ali deixa eu só achar aqui para eu não cometer nenhum engano. Ele vai falar para Sarai, ainda não tinha sido mudado o nome dela, tá? Então é Sarai. Então ele é Abrão e Sarai. Ele vai falar para Sarai, falar para eles que ali no Egito que ela era sua irmã, porque ele temeu que ele fosse morto porque Sarai era muito bonita. Então ele teve medo que por conta da beleza de Sarai ele fosse morto para que eles pudessem ficar com ela. Então ele vai falar assim, então quando a gente chegar lá, você fala que você é minha irmã. Era um combinado que eles tinham entre eles. Mas, gente, isso não era uma prática legal, tá? Ele vai falar, né, no capítulo 12, se vocês quiserem ler aí, capítulo 12, versículo 13. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Então, olha só que egoísta, né, que ele está sendo aqui. Então, para que eles me tratem bem. Perdão, gente. Então, ele vai falar assim, para que eles me tratem bem, conta uma mentira, né? Fala que você é a minha irmã. Aí, o faraó mandou chamar Abraão, ele manda chamar Sarai, porque realmente, de fato, ela era muito bonita. E deixa eu só concluir aqui, só um minutinho, gente. Sarai, ela é levada para a corte de Faraó. Aí o Senhor, ele aplica uma punição a esse Faraó por conta de Sarai. Essa palavra de Deus diz que ele não chegou a tocar nela. Então o Faraó chama ele, chama Abraão para falar assim, o que você fez? Por que você mentiu? Por que você falou para mim que ela era sua irmã? O que você fez comigo? Aí ele vai falar, né? Abraão vai falar assim, ó. Porque ele teve medo, né? Teve medo, como eu disse para vocês já anteriormente, do que poderia ser feito com a vida dele, teve medo de morrer. Então o faraó fala assim, ó, por que você não me falou que ela era sua irmã? Porque você não me falou que ela era sua mulher, você me disse que ela era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome e vá. A seguir o faraó deu ordens para providenciar o necessário para que Abrão partisse com a sua mulher e com tudo que possuía. Então, viu, por conta da mentira que Abrão contou, Deus não permitiu, Deus não se agradou dessa mentira. Então, Deus aplica ali uma severa consequência ali para Faraó. Ele pune ele com graves doenças, a palavra de Deus vai dizer. E aí, mas Deus não permite que ele toque em Sarai. Então, veja como que Deus está o tempo todo ali cuidando, né, da situação, mesmo Abrão tendo contado uma mentira. Então, aí o faraó fala, ó, some daqui, você e sua mulher, para que a praga ali cessasse, para que a doença cessasse, né, porque já estava morrendo muita gente por conta disso que ele falou, né, por conta disso que ele fez. Aí agora nós vamos entrar, aí ele saiu, né, Abraão partiu para outra terra. Ele foi do Egito para o Negueb. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negueb, com a sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Aqui, capítulo 13, tá, gente? Aí a palavra de Deus diz que Abraão tinha enriquecido muito. E Ló também, consequentemente,
a bênção estava sobre a vida de Abrão. Mas quando ele decide levar o seu sobrinho junto, consequentemente, gente, tudo aquilo que nos cerca vai alcançar a vida das pessoas, tudo aquilo que nos cerca vai ser alcançado por conta da nossa vida. Se eu for muito abençoada, tudo aquilo que está à minha volta vai ser abençoado também. Minha família, meu esposo, minha filha, né? Assim como as maldições também. Se eu for amaldiçoado, cometer algum pecado, algum erro e receber alguma punição aí, a minha família também vai sofrer as consequências. Então, por conta da bênção que estava sobre Abrão, ele enriqueceu muito. Ele se tornou um homem muito próspero. E Ló também. Mas chegou uma hora que ficou insuportável os dois viverem juntos na mesma região. Porque os pastores de Ló, a palavra de Deus vai dizer que os pastores de Ló e os pastores de Abrão começaram a ter uma desavença por conta de território, porque os rebanhos eram muito grandes. Então, Abrão, ele chega diante do seu sobrinho e fala para ele assim: ó, vamos fazer o seguinte, você escolhe para onde você quer ir. Abrão sabia que qualquer lugar que ele fosse, ele seria abençoado. Então, ele deixa Ló livre para escolher o que ele queria. Então, Ló, muito ganancioso, olha para a região montanhosa, né, de Sodoma e Gomorra, e os olhos dele se enchem, porque era uma região muito bonita, né, cheia de verde. Aqui fala que ele escolheu todo o Vale do Jordão. Então, o Vale do Jordão, gente, é tudo ali na região de Sodoma e Gomorra. Então, onde tem o Mar Morto, que vocês sabem, né, vocês já devem ter ouvido falar. Vou falar só um pouquinho aqui rapidamente para quem não conhece, que o Mar Morto ali é aquela região que não tem vida nenhuma, não tinha vida nenhuma, né? Porque a palavra de Deus diz que voltaria a ter vida e está voltando a ter vida. Então, por conta da consequência do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, aquela região era uma região, hoje, nos dias de hoje, uma região morta, sem vida, tá? Mas antes de acontecer o que aconteceu, que nós vamos ver já já, era uma região muito bonita, muito desejável, né? Todo mundo que olhava via uma região muito bonita. Aí ele falou: eu quero ir para lá. Então Abraão falou: então tá bom, pode ir para lá. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló vai então viver ali em Sodoma, junto com a sua família, com a sua mulher e com as suas duas filhas. E Abraão vai ali, a palavra de Deus diz que eles vão se separar, né? Aí vamos falar aqui agora da promessa de Deus a Abrão. Depois que ele se separa do sobrinho, a palavra de Deus não diz que não era para ele ter levado Ló, mas também não diz que era para ter levado. Então, talvez não era para ele ter levado, né, gente? Mas ele quis levar porque era sobrinho, né? Tinha ficado órfão e ele sentiu um amor pela vida dele, né? Talvez queria compensar a falta do pai. Então, Deus, ele acabou permitindo. Então, nós vemos aqui que tem a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Então, Deus, ele acabou permitindo que Abraão levasse o seu sobrinho Ló. Aí, depois que eles se separam, a palavra de Deus diz no capítulo 13, versículo 14, que depois que eles se dividiram, que eles se separaram, aí Deus faz uma promessa. Deus vai fazer uma promessa para Abrão, aquela famosa passagem da Bíblia que vocês sabem, tem até louvor que fala sobre isso. Fala assim: Abrão, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Vejam bem, Deus faz essa promessa para Abrão, mas Abrão não tinha filhos. E Sarai era estéril. Mas Deus está fazendo uma promessa de que a descendência dele seria numerosa.
tal qual a areia, o pó da terra. Então, gente, imaginem vocês, Deus fazendo uma promessa nessa proporção a um homem já com idade avançada, que sua esposa também é estéril. Então, aí a palavra de Deus vai dizer que Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom. Então, quando Ló decidiu viver lá em Sodoma, na região de Sodoma e Gomorra, Abrão passou a viver nos carvalhos de Manre, em Hebrom. E ali ele constrói um altar dedicado ao Senhor. Vejam de novo a prática da construção do altar, como honra para Deus, como lugar ali, né, de honrar a Deus, de invocar a presença de Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer no capítulo 14 que houve uma guerra ali. E os reis dali, gente, eles entraram em guerra e eles levaram o sobrinho de Abrão cativo. A palavra de Deus diz lá no capítulo 14, a partir do versículo 12, fala assim, ó, levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que ele morava em Sodoma. Aí, o que acontece? Abrão vai reunir ali alguns homens que moravam ali na região que ele foi quando ele chegou, né, na região do Manre. Escol e Aner eram aliados de Abrão, né, o nome dele ainda não tinha sido mudado. Então, ele reuniu ali, convocou mais 318 homens da sua casa e saíram em perseguição dos inimigos até Dan. Aí ele foi lá, gente, ele teve vitória nessa guerra que ele foi, e ele recuperou Ló e todos os bens e trouxe tudo de volta. Abrão teve vitória, gente. Então vejam só, ele era um homem próspero e ele também era abençoado e vitorioso em tudo que ele fazia, porque Deus estava com ele. Aí ele foi lá e resgatou as mulheres, né, e o restante dos prisioneiros. Resgatou tudo, trouxe tudo de volta. Agora vamos entrar numa passagem aqui, no capítulo 14, ainda no versículo 17, nós vamos ver a figura de Melquisedeque. Aqui é a única passagem da Bíblia que nós vamos encontrar falando sobre Melquisedeque. A palavra de Deus diz que Melquisedeque ele vai e abençoa Abrão. Depois da vitória de Abrão nessa guerra, depois que ele foi lá e resgatou seu sobrinho, suas mulheres, seus bens, tudo, Melquisedeque vai vir ao encontro de Abrão e abençoar, lançar uma bênção sobre Abrão. Fala assim que Melquisedeque, ele era o rei de Salém. Mas, gente, também fala que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, alguns estudiosos dizem que Melquisedeque é uma teofania. O que é teofania, gente? Uma manifestação de Deus em forma ali humana, né? Uma das aparições de Deus ali com Abraão. Por quê, gente? Porque está falando assim que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Aí ele vai levar pão e vinho e ele abençoa Abrão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Então ele lança ali uma bênção sobre a vida de Abrão, e Abrão entregou o dízimo de tudo. Ele entrega o dízimo de tudo ali, de tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía, né? Voltando a falar agora sobre Melquisedeque, quando se fala de sacerdote era aqueles que eram responsáveis em fazer os sacrifícios pelo povo. Era uma figura ali representada, que representava o povo diante de Deus. Mas nós vamos ver que só vão surgir sacerdotes da linhagem de Arão. Arão aqui ainda não tinha nascido. Moisés também não tinha nascido. Arão era irmão de Moisés. Então, só podia ser sacerdote lá no Antigo Testamento aqueles que eram descendentes de Arão. Então, Arão ainda não existia. Então, se Melquisedeque era rei e sacerdote,
Então, nós vamos ouvir falar dele só aqui. Não tem passagens falando da onde ele veio. Não tem passagem falando se ele tinha família, se ele não tinha. Então, ele é sim uma teofania, tipo, pode ser sim que o próprio Deus veio ali em forma de rei e sacerdote abençoar Abrão, tá, gente? Agora nós vamos ver a aliança de Deus com Abrão. Aí antes disso, veio ali o rei de Sodoma, muito espertão, né? E pediu para ele dar, falou assim, ó, me dê as pessoas e pode ficar com os bens. E Abrão falou assim, o quê? Ele levantou as mãos para Deus, para os céus, para o Criador dos céus e da terra, a palavra diz. E ele jurou, não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Dá somente a parte que pertence a Escol e a Ner, que foram os aliados que foram com ele naquela batalha. Falou assim, dá só o que pertence a eles, mas para mim, não quero nada teu, porque Abraão sabia bem que aquele povo era um povo corrompido. Ele falou assim, não quero nada teu. Ele fala que ele levanta a mão pro céu e jura, né, por Deus. Aí agora nós vamos ver, gente, vamos entrar aqui na aliança que Deus vai fazer com Abrão, tá? No capítulo 15. Deus vai falar assim no capítulo 1. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Aí Abrão pergunta, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? O herdeiro que possua é Eliezer, de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor dá a seguinte resposta para ele. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Aí Deus vai continuar falando com ele. Aí a palavra fala assim que ele creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. E disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar você essa terra como herança. Que terra, gente? Aquela terra que ele estava pisando. Aí Abraão torna a perguntar para ele, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Aí aqui, gente, vemos um diálogo de Abraão com Deus. Abraão já tinha recebido a promessa já fazia um tempo, já tinha passado alguns anos. Ele não estava duvidando da promessa que Deus tinha feito, mas ele estava querendo uma confirmação, porque vejam bem, talvez ele estava com a fé enfraquecida, talvez ele tinha já, por esperar muitos anos, né, o cumprimento da promessa, talvez ele estava angustiado, querendo saber como isso ia acontecer, não duvidando de Deus, mas querendo um sinal, querendo uma confirmação de Deus, porque nós vemos aqui que o servo que ele tinha, Eliezer, ele fala que ficaria com seus bens caso ele não viesse a ter filho, mas o desejo dele era que ele tivesse um filho, e Deus já havia feito a promessa para ele, né? Lembra que nós lemos lá atrás? Agora Deus fala para ele olhar para o céu, olhar para as estrelas e falar assim, se você conseguir contar as estrelas, você também conseguirá contar a sua descendência, porque será tão numeroso quanto as estrelas que você está vendo. E ele creu nisso que o Senhor falou. Aí ele continua ali o diálogo, né? Ele fala para Deus, como eu vou saber que eu vou de fato tomar posse dessa terra que eu estou, que essa terra vai ser minha mesmo, né? Porque ele estava ali, gente, como um estrangeiro, aquela terra não pertencia a ele, tinha outros habitantes ali naquela terra, mas o Senhor fala para ele, ó, a terra que você está pisando aí, ela será sua, vou dar a sua descendência. Aí Deus fala assim para ele, ó, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Gente, agora presta atenção nessa parte, porque eu fui buscar entendimento para conseguir compreender o que significava isso que aconteceu aqui.
Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre eles densas trevas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, será sepultado e irá em paz com seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então isso me chamou a atenção quando eu lia essa passagem, porque eu não entendi. A Bíblia tem algumas partes que ela é bem compacta. Ela vai narrar o que está acontecendo ali, o cenário, mas nós precisamos ter um entendimento, um conhecimento do que significa aqui. Então, o que significa quando Deus ele pede para Abrão trazer ali o sacrifício, fazer esse sacrifício, trazer aqueles animais? Por que foi necessário ele cortar os animais, colocar de frente um para o outro? E ali ele ficou esperando. Deus fala assim para ele, ó. Nós estamos falando sobre a aliança de Deus com Abrão. Deus fala assim para ele: vou fazer uma aliança com você, mas antes prepara para mim o cenário, né? Deixa eu achar aqui, porque eles vão fazer ali agora, gente, um pacto, tá? Essa parte que vocês leram aí, que eu li com vocês, dos animais sendo cortados ao meio, lá no Oriente, antigamente, eles realizavam essa prática como um pacto para firmar a aliança. As duas pessoas que estavam fazendo a aliança, elas passavam no meio desses animais cortados. Reparem que os pombinhos, eles não foram cortados, mas provavelmente foi colocado um de um lado e outro do outro, mortos, tá? Estavam todos os animais ali, mortos e cortados ao meio. Então, quem estava ali fazendo a aliança eram duas pessoas, no caso Deus e Abrão. Deus vai fazer aliança com ele. Então, vamos supor que não eram Deus e Abraão, quando era outro pacto que eles queriam fazer. Duas pessoas passavam entre os animais e aquele que descumprisse a aliança, que descumprisse o que ele estava falando, dando a sua palavra, ele falava: se eu descumprir, que eu caia morto como um desses animais que está aqui. Então, por isso que era realizado esse pacto, tá? Desta maneira que a gente está vendo aqui, neste cenário. Aí, gente, então, como eu falei para vocês, ele não está questionando a Deus, duvidando, ele está querendo uma confirmação. Aí Deus fala para ele preparar. E Abrão está ali fazendo este pacto sozinho, esperando Deus, e Deus ele não aparece. Então, nós vemos que a palavra de Deus diz que quando o sol está surgindo já, né, no amanhecer, Abrão é tomado por um sono profundo e densas trevas vêm sobre ele. O que isso significa? Ele passou a noite toda ali acordado, esperando Deus chegar para fazer aliança com ele. Mas Deus ainda não apareceu, tá? Aí ele cai num sono profundo. Ele dorme. E quando ele dorme, gente, Deus ele vem e traz revelações sobre o futuro da geração de Abraão e o futuro de Abrão, tá? Deus vai fazer revelações que ia demorar, né? Que não ia ser tão rápido assim, mas que a geração deles, os descendentes deles iam ser escravos lá no Egito. Não fala aqui que é Egito, mas depois nós sabemos que é o Egito. E o tempo, né? A Bíblia fala aqui 400 anos, mas depois Deus vai falar lá em Deuteronômio, né? Que foram 430 anos. Deuteronômio não, gente, Êxodo, se eu não me engano. Em Êxodo vai falar que foram 430 anos no total, Moisés vai falar.
E Deus vai trazer todas essas revelações para ele enquanto ele está ali dormindo. E depois que ele termina de fazer essas revelações, quais são as revelações que Deus faz para ele, gente? São 6 revelações, ó. Que eles seriam, que os descendentes de Abrão seriam forasteiros, peregrinos numa terra que não lhes pertencia. Então, a gente sabe que é o Egito, né? Que eles seriam escravizados por 400 anos. Deus iria libertar, depois desses 400 anos, Deus iria libertar esse povo do cativeiro. Deus ia também aplicar o juízo, né? Ele ia castigar a nação que fez esse povo sofrer como escravo por 430 anos ali, né? Que foi Deus, a gente vai ver depois que Deus aplicou o castigo sobre o Egito. Aí outra coisa também, que depois da quarta geração, a quarta geração voltaria para Canaã, que é a terra que Deus está dando ali para Abraão. E a medida quando fala assim, ó, a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Gente, eu pesquisei muito para entender isso. Porque quando eu lia isso, eu falava, mas como assim? Eu não conseguia entrar na minha cabeça. Olha isso, gente. A iniquidade do homem, ela tem uma medida perante Deus. Ou seja, tem o tempo de Deus da misericórdia, mas tem um tempo que Deus ele vai aplicar o juízo. Então a iniquidade dos amorreus era tanta, mas tanta, que chegaria um momento que Deus aplicaria o juízo. Deus iria destruir, ia tirar completamente. Reparem, Deus está entregando uma terra para Abraão. A terra é de Deus. Deus criou todas as coisas, então ele tira aqueles que não estão merecendo. Então, Deus ele faz isso, ele espera. Por que espera esses 400 anos, gente? Por que fala assim que a iniquidade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa? Para que depois que eles fossem expulsos da terra, depois de 400 anos, eles não falassem que Deus estava sendo injusto, porque eles tiveram um tempo de 430 anos para se consertar. Então, vejam vocês, assim acontece com a nossa vida, gente. Deus ele vai dando oportunidade para a gente se consertar. Mas chega um momento que a oportunidade de Deus ela também acaba. Deus ele tem misericórdia, assim, a palavra de Deus diz que as misericórdias dele são novas a cada manhã. Mas, gente, tem um limite. Deus ele também tem um limite. E a ira de Deus, gente, quando ela é manifesta, não tem mais misericórdia, tá? Então, Deus não estaria sendo injusto. Então, era necessário passar esses 400 anos para que Deus não fosse visto como injusto. Então, veja como a maneira que Deus age, tá, gente? Os amorreus, eles eram um povo totalmente perverso. A iniquidade deles desonrava a Deus. Então, após esse período, eles vão ser desapossados daquela terra que eles estão vivendo, e quem vai tomar posse daquela terra é o povo descendente de Abraão, a descendência dele, tá? Então fala aqui, ó, que eu anotei. Deus não queria ser injusto, por isso 400 anos para tirar o povo daquela terra, tá? Então vocês entenderam aí a parte, né, de passar no meio dos animais cortados, entenderam a parte desse pacto que era realizado. Aí, gente, vai falar que depois que Deus terminou de fazer todas essas revelações para Abrão, vai falar assim, ó: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Ou seja, Deus veio com um fogareiro e consumiu aquele holocausto, aquele sacrifício que estava ali. E Abrão estava dormindo. Então, Deus ele fez a aliança com ele mesmo. Deus ele não fez aliança com o homem. Por que Deus espera
enquanto Abrão está dormindo, gente, para que não corresse o risco dessa aliança ser quebrada, visto que o homem tem uma natureza pecaminosa, uma natureza corrupta, possivelmente essa aliança poderia ser quebrada, né? Então Deus, ele faz um pacto ali e uma aliança com a palavra dele, com ele mesmo. Então veja que o fogareiro e uma tocha passa ali naquele sacrifício e Deus, ele confirma a aliança, ou seja, o que eu prometi, eu dou a minha palavra, eu vou cumprir. Nada vai impedir de se cumprir, porque eu fiz aliança. Ele não fez aliança com o homem, então a aliança de Deus ali não está não está sendo feita com o homem, tá, gente? Então, outro fato interessante que vocês precisam entender. Então, quando Deus, ele faz essa aliança ali, esse pacto, ele vem e passa, é um sinal que ele está fazendo com ele mesmo. Ele está honrando a sua palavra. Então veja que Deus não espera o tempo para falar eu vou dar. Deus fala assim, Deus não fala para ele eu vou dar. Deus já fala para Abraão assim, eu dei para você, né? Mesmo ainda não ter chegado ali os 400 anos, Deus já fala que já deu aquela terra para Abraão. Então já aconteceu. A partir do momento que saiu da boca de Deus, já aconteceu. Só é preciso esperar o tempo chegar. Certo, gente? Agora vamos partir lá, porque vai acontecer agora um fato. Vai acontecer um fato agora. Nós vamos falar sobre o nascimento de Ismael. Quando tinha já passado um tempo que Abraão tinha recebido essa promessa, e essa promessa ainda não tinha se cumprido, o que acontece? Sarai, ela começa ali a ficar agoniada, né? E ela entrega, então, ela fala assim, ó, ela chama a sua serva Agar e diz para Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. Então, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva. Então, veja, gente, já tinha passado 10 anos que eles estavam ali em Canaã, que Deus tinha falado com ele, feito essa aliança com ele, né? E ainda nada dela engravidar. Ela já estava avançada em idade, ele também, e ela era estéril. Então, ela tenta dar uma ajudinha para Deus. Ela chama ali a sua serva para se deitar com Abraão. E desse relacionamento nasce Ismael. Mas, gente, Ismael, embora ele seja o primeiro filho de Abraão, ele não é o filho da aliança. Então, aí depois que ela engravidou, né? Agar engravida e tem Ismael. Só um minutinho. Ela começou a desprezar a sua patroa, né? Sua senhora ali. E aí, peraí, gente, deixa eu só me encontrar aqui rapidinho. Ela começou a ser afrontada, né? Agar começou a ser afrontosa com Sarai. Então, Abraão fala assim, ó. Caia sobre você a afronta que venha sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela tá me desprezando. Então, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Aí, respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então, Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Aí ela começou a maltratar tanto Agar, gente, que Agar fugiu pro deserto, né? E quando ela tá lá no deserto, fugindo, o anjo, a palavra de Deus vai dizer que um anjo encontra ela e fala para ela assim, ó, vai fazer uma declaração para ela. Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. E disse ele, o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela.
multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento, e ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todas, e a mão de todos será contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, vejam que ela está grávida, mas ela ainda não sabia se ia ser um menino ou uma menina. Ali o anjo do Senhor traz uma revelação que ela estava grávida de um menino e que o nome dele seria Ismael e que a descendência dele também seria uma descendência numerosa. Então, o Senhor, vejam vocês que o Senhor, ele não tem distinção de pessoas. Embora ela era uma escrava, ela estava sofrendo e o Senhor ouviu o sofrimento dela. Então o Senhor mandou um anjo para falar com ela ali, para fazer algumas revelações a respeito do fruto que estava no ventre dela. E ele fala para ela voltar e se sujeitar à senhora dela. Aí ela volta, aí nós vamos ver que o menino vai nascer. Agora, Abrão já está com 86 anos, vejam bem, gente, 86 anos de idade, quando Ismael nasceu. Aí o Senhor vai falar para fazer a circuncisão, que é o sinal da aliança. O que era essa circuncisão, gente? Circuncisão era um sinal de uma aliança que era feito com todos que viessem da descendência da família de Abrão, tá? Aí Deus vai falar assim, ó, eu sou Deus. Deus aparece para ele e fala assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se com o rosto em terra e disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será, Deus disse, né? De minha parte, esta será a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão. Então agora Deus está mudando o nome dele, porque Abraão significa pai de muitas nações. Então lembra que ele chamava Abrão, agora Deus está mudando o nome dele para Abraão, que é pai de muitas nações. Aí Deus vai falar para ele assim, ó, o sinal da minha aliança. Deus vai falar para ele, tornar a lembrar, né? Sempre Deus vai estar lembrando. Por quê? Porque vejam, a Bíblia vai narrar alguns fatos, embora eles estejam de um capítulo para o outro, mas entre um capítulo e o outro pode se passar décadas, anos, tá? Então Deus sempre está trazendo à memória de Abraão a promessa que ele fez. Então ele vai falar de novo, ó, eu tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Agora Deus fala outra coisa para ele, uma coisa nova aqui, que dele procederia reis. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã onde você está, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Aí Deus vai falar assim, ó, de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca, que será um sinal da minha aliança, da aliança entre mim e vocês. Então eles deveriam, como prova dessa aliança, todo menino do sexo, toda criança do sexo masculino que nascesse ali, né, fosse servo de Abraão ou da descendência dele, que vivesse ali na comunidade junto com ele, tinha que fazer essa circuncisão, tá? Porque senão Deus não reconheceria, seria expulso da presença de Deus, se não tivesse esse sinal. Então, o que era esse sinal, gente? Era um corte no prepúcio, que é aquela pelinha que encobre o órgão masculino, tá? Então, um fato interessante sobre essa parte é que essa circuncisão
fala sobre o relacionamento, sobre a intimidade, sobre a gente encontrar prazer na presença de Deus. E aqui é claro que eles estavam mantendo uma aliança, né? Um sinal para manter a aliança com Deus. Deus estava dando a palavra dele, mas eles também tinham que dar a palavra deles, fazendo isso, essa marca no corpo, esse sinal que o Senhor estava ordenando para eles. Então, algumas pessoas, estudos falam que essa pelinha ela tira a sensibilidade, tá? Ela tira a sensibilidade. E quando é cortado esse prepúcio, a pessoa volta a ter uma sensibilidade. Então, por que era tirado? Como que a gente pode ver nos dias de hoje? Que nós não podemos deixar o nosso coração ter uma capa dura que nos impeça de ter sensibilidade perante o Senhor. Então, hoje essa aliança, nós guardamos ela no nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nós sabemos que nós temos que ter aliança com Deus. Temos que ser fiéis à aliança que Ele fez. Porque a aliança que Ele fez lá para Abraão, né? Hoje é a mesma aliança que está sobre as nossas vidas. Então, nós temos que guardar a aliança com o Senhor, tendo sempre o nosso coração sensível para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Aí depois nós vamos ver Deus mudando o nome de Sara, de Sarai. Ele vai falar assim, ó, de agora em diante sua mulher não se chamará mais Sarai, o nome dela será Sara. Eu a abençoarei também, por meio dela darei a você um filho. Então vejam só, Deus está mudando o nome dela, que significa riso, né? Nós podemos entender aí como alegria, né? Depois de tanto tempo esperando já, quem diria que na velhice ela seria mãe, né, gente? Aí Deus vai prometer agora de novo um filho para Abraão no capítulo 18. Vai falar assim, ó. Que ele estabelecerei com você minha aliança com Isaac, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, o filho que Sara dará a você no ano que vem por esta época. Aí aqui vai falar que quando ela terminou de ouvir isso, gente, Sara ouviu isso e riu. Aí lá no capítulo 18 já, nós vamos ver que aparecem alguns homens para falar com ele de novo, né? Para lembrar ele de novo. E vai falar assim que Sara estava atrás da cortina e ela riu. Aí o Senhor disse a Abraão, né? Por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Mas eles não estavam vendo ela, porque ela estava escondida. E ela também só pensou. Então veja, gente, ele revelou ali. E ela falou assim que ela mentiu, né? Ela falou, não, eu não ri. E ele fala assim para ela, não minta, você riu. Então, o que nós vemos aqui? Que de Deus nada podemos esconder, né? Fala assim, ó, Sara teve medo, por isso mentiu. Não, eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Então, gente, quando a gente cometer algo, nós devemos confessar, né? Porque de Deus a gente não esconde nada. Nada passa dos olhos de Deus. Aí ele fala que Sara ia engravidar e realmente Sara vai engravidar. Deixa eu só ver onde nós estamos aqui. Falei para vocês que nós íamos parar no capítulo 19, né? Já estou finalizando. Então, eles eram já muito velhos, né? De idade bem avançada ali. Aos olhos humanos, gente, impossível, né? Impossível ter filho nessa situação. Então é isso mesmo, gente. O capítulo... Deixa eu só achar aqui onde que eu parei, porque como essa aula já foi dada,
Só tô me achando aqui, tá, gente? Só um pouquinho de paciência. Eu acho que eu entrei até um pouquinho, mas final capítulo 18. Então, vou parar por aqui. Já vamos encerrar essa aula, tá? Aqui no capítulo 18, quando Deus ele promete, ainda não chegamos no nascimento de Isaac, mas já vemos aqui que já está tudo pronto, Deus já fez a promessa, mas só falta se concluir agora com o nascimento de Isaac, mas a promessa de Deus já foi feita, a aliança de Deus com ele já está estabelecida. Sara, então, ela entende, né, que ela vai ser mãe ali, ela é pega na sua mentira, escondida, rindo ali atrás da tenda, e o Senhor fala para ela, né, ou seja, Deus, ele sonda os nossos pensamentos, sonda até mesmo quando a gente não abre, mesmo antes da gente abrir a nossa boca, Deus já sabe. Então é isso, gente. Vou finalizar por aqui essa aula, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Estudem, leiam, tá? Se você ainda não terminou de ler o livro de Gênesis, leia e já estamos finalizando. Já vou colocar essa aula. A aula 3 já está gravada também, já vou colocar junto. Terminou de estudar um, já estudo o outro. E vamos lá, gente. Não desanima não, porque o ano tá só começando. Nosso estudo também tá só começando, tá? E vamos que vamos, porque tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa poderosa pra gente aprender. Um beijo, ótimos estudos pra você e até a nossa próxima aula.